Glyptodon lit. Dente sulcado ou esculpido. Ponto e vírgula do grego antigo gluptos, esculpido e traço, odonte, odous, dente, vírgula, é um gênero de Glyptodonte, um grupo extinto de grandes tatus herbívoros, que viveram do Plioceno, há cerca de 3,2 milhões de anos, o início do Holoceno, há cerca de 11 mil anos, na América do Sul. É um dos gêneros mais conhecidos de Glyptodonte, se não o mais antigo. Glyptodon tem um passado longo e histórico, sendo o primeiro cingulado extinto nomeado e o gênero tipo da subfamília Glyptodontinae. Fósseis de Glyptodon foram registrados já em 1814 em depósitos do Pleistoceno do Uruguai, embora muitos tenham sido incorretamente chamados de preguiça terrestre Megatherium pelos primeiros paleontólogos. Glyptodonte. Faixa temporal, Plioceno. Pleistoceno Montehermosan. Lujaniano. Tio 3,200 a 0,011 milhões de anos pré-osso de Kipkipag.n. Esqueleto de G. clavipes no Museu de História Natural de Viena. Classificação científica. Editar esta classificação. Domínio. Eucariotos. Reino. Animalia. Filo. Acordes. Aula. Mamíferos. Ordem. Cingulata. Família. Chameporidae. Subfamília. Glyptodontinae. Gênero. Glyptodonte. Owen, 1839. Espécie tipo. Glyptodon clavipes. Owen, 1839. Outras espécies. G. longatus. Burmeister, 1866. G. Jatunkirk Quadrelli et al., 2020. G. Munizia Meguino, 1881. G. reticulatus Owen, 1845. Sinônima de gênero Chlamydotherium brown, 1838. Eurycterotherium brown, 1838. Leptérium scintillare, 1831. Pachypus deltum, 1839. Schistopleuron nodote, 1857. Thoracoporus gervaisia Meguino, 1888. Preocupado Neotoracoporus ameguino, 1889. Paraglyptodon castellanos, 1943. Glyptocoeleus castellanos, 1952. Glyptopedius castellanos, 1953. Heteroglyptodonte Roseli, 1976. Esconde sinônimos de G. clavipes. G. subelevatus nodote, 1854. Esconder sinônimos de G. reticulatus. G. tipus nodote, 1857. Schistopleron tipo, nodote, 1857. G. robustus Burmeister, 1866. G. asper Burmeister, 1866. Oplopurus asper, Burmeister, 1866. Schistopleron asperus, Burmeister, 1866. Esconder espécies duvidosas para Glyptodon uquensis castellanos, 1943. Glyptodon uquensis, castellanos, 1943. Heteroglyptodon ginoario e Roseli, 1976. A espécie tipo, G. clavips, foi descrita em 1839 pelo notável paleontólogo britânico Sir Richard Owen. Mais tarde, no século XIX, dezenas de esqueletos completos foram desenterrados de localidades e descritos por paleontólogos como Florentino Ameghino e Hermann Burmeister. Durante esta era, muitas espécies de Glyptodon foram apelidadas, algumas delas baseadas em restos fragmentários ou isolados. Fósseis da América do Norte também foram atribuídos a Glyptodon, mas todos eles foram desde então colocados no gênero intimamente relacionado Glyptotherium. Foi somente no final dos anos 1900 e no século XX que uma revisão completa do gênero surgiu, restringindo o Glyptodon a apenas 5 espécies sob um gênero. Glyptodontes eram tipicamente grandes, quadrúpedes, de 4 patas, tatus herbívoros com carapaças blindadas, concha superior, que eram feitas de centenas de osteodermos interconectados, estruturas na derme compostas de osso. Outras peças de armadura cobriam as caudas e tetos do crânio, o crânio sendo alto com dentes ipsodontes, coroa alta. Quanto à anatomia pós-craniana, pelves fundidas à carapaça, uma coluna vertebral amalgama, membros curtos e dígitos pequenos são encontrados em Glyptodontes. Glyptodon atingiu até 2 metros, 6,56 pés, de comprimento e 400 quilos, 880 libras, de peso, tornando-se um dos maiores Glyptodontes conhecidos.
Glyptodon é morfológico e filogeneticamente mais semelhante a Glyptotherium. No entanto, eles diferem em várias maneiras. O Glyptodonte é maior em média, com uma carapaça alongada, uma cauda relativamente mais curta e um zigoma robusto, ou osso da bochecha. Os Glyptodontes existiram por milhões de anos, embora o próprio Glyptodon tenha sido um de seus últimos membros sobreviventes. O Glyptodon foi um dos muitos megafauna sul-americanos, com muitos grupos nativos, como notongulados e preguiças terrestres, atingindo tamanhos imensos. O Glyptodon tinha uma dieta mista de gramíneas e outras plantas, vivendo nas bordas de florestas e pastagens, onde a vegetação era mais baixa. O Glyptodon tinha um focinho largo, uma adaptação para alimentação em massa. A armadura poderia ter protegido o animal de predadores, dos quais muitos coexistiram com o Glyptodon, incluindo o tigre dente de sabre Smilodon, o grande canídeo Protucion e o urso gigante Arctotherium. O Glyptodonte, juntamente com todos os outros Glyptodontes, foi extinto no final do Pleistoceno Superior, há cerca de 12 mil anos, como parte das extinções do Pleistoceno Superior, juntamente com a maioria dos grandes mamíferos das Américas. Evidências de caça de Glyptodontes por paleoíndios recém-chegados sugerem que os humanos podem ter sido um fator causal nas extinções. 1837 viu a nomeação do primeiro Glyptodonte, Hoplophoros eupractus, quando o paleontólogo dinamarquês Peter Wilhelmsson publicou uma série de memórias sobre os fósseis de Lagoa Santa no Brasil, datados do Pleistoceno. 10,8 fósseis incluíam osteodermos comparáveis aos descritos anteriormente por Larrañaga, bem como dentes, fragmentos de crânio, ossos de membros e outros elementos. 5,8 Após 1837, vários novos gêneros e espécies de Glyptodontes foram nomeados em rápida sucessão por paleontólogos europeus. Chlamydotherium com base na carapaça de Selous e Orycterotherium com base no fêmur de Selous foram nomeados pelo cientista alemão H. G. Braun em 1838. 11, Pachipus por Edward Dalton em 1839 com base no material de Selous de 1833. 5, Neotoracopurus, originalmente Toracopurus, mas o nome foi ocupado por um besouro, em 1889 pelo paleontólogo argentino Florentino Ameguino. 12, com base em osteodermos isolados agora identificados como aqueles de um Glyptodon juvenil da Patagônia. 13, Lepitherium em 1839 por Geoffroy Saint-Hilaire com base nos osteodermos de Selous. 14, 15, Saint-Hilaire considerou que os osteodermos encontrados por Selous nem sequer eram mamíferos, mas sim parentes do Teleosaurus, um réptil semelhante a um crocodilo conhecido de depósitos jurássicos na França. 15, 14, História editar confusão com Megatherio editar Georges Cuvier, 1769 a 1832. Descritor do Megatherium. A história e a taxonomia de Glyptodon são históricas e complicadas, pois envolveram confusão com outros gêneros e espécies duvidosas, bem como a falta de dados detalhados. A primeira descoberta registrada de Glyptodon foi em 1814, quando o padre, cientista, soldado e posteriormente político uruguaio da Amazônia Antônio Larrañaga, 1771 a 1848, escreveu sobre a descoberta de vários fósseis incomuns em seu Diário de História Natural, que incluía suas descrições de muitas novas espécies de formigas, pássaros, mamíferos e até mesmo uma das primeiras figuras do extinto Megatherium, um gênero de preguiça gigante que foi nomeado em 1796 pelo cientista francês Georges Cuvier, 1769 a 1832, 3,4, Esta foi a primeira descoberta registrada de um Glyptodontine ou cingulado fóssil. 4, Fósseis incomuns consistiam em um fêmur, fragmentos de carapaça e um tubo caudal, uma cobertura de cauda blindada encontrada em Glyptodontes, que ele coletou de estratos de idade pleistocena, k. 2,5 a 0,011 milhões de anos atrás, nas margens do riacho Solis Grande, Uruguai. 4,5, Larrañaga identificou os fósseis como sendo de Dasypus megatherium, acreditando que Megatherium era um subgênero de Dasypus com base na referência incorreta de osteodermos de Glyptodontes a Megatherium anos antes pelo cientista espanhol João Bautista Bru de Ramon, o que induziu outros cientistas a acreditar que os fósseis de Glyptodontes eram na verdade de megatherios blindados. 6,4,
4, Larrañaga escreveu ao cientista francês Auguste Saint-Hilaire sobre a descoberta, e a carta foi reproduzida por Cuvier em 1823 no segundo volume de seu livro histórico Recherches sur les ossements fossiles. 7, Larrañaga também observou que fósseis semelhantes foram encontrados em estratos análogos perto do Lago Merim, na fronteira das colônias portuguesas sul do Brasil. 7,6, esses fósseis também eram provavelmente de Glyptodontines, possivelmente Hoplopurus intimamente relacionado. 8, a hipótese do Megatherium blindado foi posteriormente apoiada em 1827, quando porções de uma carapaça de Glyptodon, bem como um fêmur parcial e alguma armadura caudal, foram encontrados por um viajante prussiano para Montevidéu, Uruguai, chamado Sr. Selou, que enviou a carapaça para Berlim, onde foi descrita pelo professor von Eys, que a encaminhou para Megatherium. 9, o fêmur e a armadura caudal foram recuperados do Quegnai no norte do Uruguai, enquanto a carapaça foi encontrada no rio Arapey. 9,5, Eys e outros paleontólogos notaram que os osteodermos se assemelhavam muito aos de tatus como Desipus, mas a hipótese de Cuvier foi popularizada com base na referência incorreta dos osteodermos Glyptodontius Megatherium. 6,7, outro trabalho sobre a hipótese do Megatherium blindado foi publicado em 1833 pelo cientista berlinense E. Dalton, que descreveu mais do material enviado por Selou, incluindo porções dos membros, mãos e cintura escapular. Dalton reconheceu as grandes semelhanças dos fósseis com o Desipus e especulou que se tratava de um tatu canastra, contrariando a noção de que eram do Megatherium. Apesar disso, Dalton não erigiu um novo nome para os fósseis e, em vez disso, escreveu que material adicional era necessário para distingui-lo de outros tatus. Dalton não mencionou o Megatherium ou seus osteodermos no artigo, mas sugeriu que toda a armadura do Megatherium era, na verdade, de seu tatu. Essa hipótese foi apoiada por Laurillard em 1836, que mencionou que um molde de gesso da carapaça de um grande tatu representava um taxon distinto do Megatherium e que a armadura referente à preguiça era, na verdade, de um tatu. 5, 1837 viu a nomeação do primeiro Glyptodonte, Hoplopurus eupractus, quando o paleontólogo dinamarquês Peter Wilhelm Lund publicou uma série de memórias sobre os fósseis de Lagoa Santa no Brasil, datados do Pleistoceno. 10,8, os fósseis incluíam osteodermos comparáveis aos descritos anteriormente por Larrañaga, bem como dentes, fragmentos de crânio, ossos de membros e outros elementos. 5,8, após 1837, vários novos gêneros e espécies de Glyptodontes foram nomeados em rápida sucessão por paleontólogos europeus. Chlamydotherium com base na carapaça de Selou e Orycterotherium com base no fêmur de Selou foram nomeados pelo cientista alemão H. G. Braun em 1838. 11, Pachipus por Edward Dalton em 1839 com base no material de Selou de 1833. 5, Neotoracopurus. Originalmente Toracopurus, mas o nome foi ocupado por um besouro, em 1889 pelo paleontólogo argentino Florentino Ameguino. 12, com base em osteodermos isolados agora identificados como aqueles de um Glyptodon juvenil da Patagônia. 13, Lepitherium em 1839 por Geoffroy Saint-Hilaire com base nos osteodermos de Selou. 14, 15, Saint-Hilaire considerou que os osteodermos encontrados por Selou nem sequer eram mamíferos, mas sim parentes do Teleosaurus, um réptil semelhante a um crocodilo conhecido de depósitos jurássicos na França. 15, Richard Owen e espécies referidas editar a reconstrução de um esqueleto de Glyptodon feita por Richard Owen em 1838, com o dente homônimo à direita em 1838. O diplomata britânico Sir Woodbine Parish, 1796 a 1882, recebeu um molariforme isolado anexado a uma carta sobre a descoberta de vários fósseis grandes, da idade do Pleistoceno, no rio Matanza, em Buenos Aires, Argentina. 17, Parish posteriormente coletou vários outros fósseis de localidades em Las Averias e Villanueva, este último incluindo um esqueleto parcial contendo um fragmento de mandíbula, um conjunto de membros parciais e alguns ungueais de um único indivíduo. Este esqueleto foi depositado na coleção de Parish no Royal College of Surgeons no Reino Unido mais tarde naquele ano. Alguns desses fósseis foram lançados no Museu de História Natural de Londres,
mas os fósseis originais foram destruídos depois que bombardeios aéreos alemães atingiram a faculdade durante a Segunda Guerra Mundial, de 1940 a 1941. 13,17, em 1839, Glyptodon foi nomeado por Richard Wayne, 1804 a 1892, em um capítulo do livro Buenos Aires e as Províncias do Rio de la Plata, seu estado atual, comércio e dívida em 1839. 18,19. Neste livro, Owen acreditava erroneamente que os fósseis de Las Averias e Villeneuve eram todos do mesmo espécime. O nome Glyptodon dente sulcado, com base na anatomia do molariforme. 19,17. Um estudo posterior descobriu que molariforme era na verdade de outro Glyptodontine, Panostus, e o indivíduo Villeneuve foi designado o lectótipo por Robert Hofstetter em 1955. 20, no entanto, o lectótipo de G. clavipes não é diagnóstico e indistinguível de outras espécies de Glyptodon e até mesmo de Glyptotherium, tornando duvidoso. 21,17. O indivíduo Las Averias consiste em uma carapaça, agora ausente, que foi mencionada apenas na descrição de Wayne, mas foi usada em reconstruções posteriores do animal. 17. Quadrilli et al., 2018, designaram a espécie como uma espécie inquirenda devido a esta questão e comentaram que mais análises são necessárias. 17, em 1860, o Signor Máximo Terreiro coletou um esqueleto parcial, incluindo um crânio e carapaça, de G. clavipes do Rio Salado no sul de Buenos Aires e datou do Pleistoceno. Esses fósseis também foram enviados ao Royal College of Surgeons, onde foram descritos em detalhes pelo paleontólogo britânico Thomas Henry Huxley, 1825 a 1895, em 1865 durante uma revisão abrangente do taxon. 5, este esqueleto também foi destruído durante a Segunda Guerra Mundial, mas Huxley publicou várias ilustrações que apresentaram grandes quantidades de novas informações sobre o taxon. 5,22, mais tarde, em 1845. Muitos outros fósseis encontrados por Parrish em camadas do Pleistoceno na Argentina foram nomeados como novas espécies de Glyptodon por Wayne. G. ornatus, G. reticulatus, G. tuberculatus e G. clavicaudatus em 1847. Dessas espécies adicionais, apenas G. reticulatus ainda é considerado uma espécie válida de Glyptodon, pois G. ornatus foi reatribuído ao gênero Neosclerocalyptus. 23, G. tuberculatus a Panostus, 24, G. clavicaudatus a Doedicurus, 25, G. reticulatus foi nomeado com base em vários fragmentos de carapaça que também foram recuperados do rio Matanza, mas eles carecem de informações detalhadas sobre a localidade e os fósseis também foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. Os fragmentos também foram lançados pelo INMOC, sendo usados para diagnosticar a espécie. 26, outros paleontólogos também começaram a erigir nomes para espécies de Glyptodon após a década de 1840, mas muitos deles são agora vistos como duvidosos, espécies inquiridas ou sinônimos de espécies previamente nomeadas. 21,17, Parelinodote descreveu um novo gênero e espécie de Glyptodontine em 1857, Schistopleron typus, com base em um tubo caudal encontrado nos pampas da Argentina, mas desde então foi sinonimizado com G. reticulatus. 27, outra espécie é agora vista como válida, G. munisi, foi descrita em 1881 pelo paleontólogo argentino Florentino Ameguino, 1853 a 1911, com base em vários osteodermos encontrados no Ensenadão de Arroio del Medio, San Nicolás, Argentina. 28,29, por muitos anos, o taxon foi conhecido apenas pelo holótipo fragmentário, mas o crânio e o material completo da carapaça da espécie foram posteriormente descritos em detalhes em 2006, o que consolidou sua validade. 28,17, o zoólogo alemão Hermann Burmeister descreveu vários fósseis de Glyptodon na década de 1860. Muitos deles ele nomeou como novas espécies do próprio Glyptodon ou o sinônimo Schistopleron, todos os quais agora são sinônimos de Glyptodon e suas espécies. 30,17, em 1908, Florentino Ameghino nomeou outra espécie de Glyptodon, G. chapalmalensis, com base em um fragmento de carapaça que ele havia coletado da costa atlântica da província de Buenos Aires que datava do Chapá de Malalã. Em 1932, a Castellanos criou um novo gênero para G. chapalmalensis,
Paragliptodon, que mais tarde incluiu outra espécie, Peuquensis, que foi baseada em espécimes mais completos que foram coletados em Ukiah, Argentina, entre 1909 e 1912. 31,32. A espécie anterior é duvidosa, mas provavelmente não é Glyptodon com base em sua idade. 33. Peuquensis foi sinonimizado com Glyptodon e é possivelmente uma espécie válida, embora análises adicionais sejam necessárias para estabelecer seu status. 26,17. Museu Unteriano no Royal College of Surgeons, 1842, com um esqueleto montado de Glyptodon no canto inferior direito. Reavaliação e Glyptotério meditar na década de 1950. O paleontólogo argentino Alfredo Castellanos, 1893 a 1975, erigiu novos nomes genéricos para várias espécies de Glyptodon, o primeiro sendo Glyptocoeleus e o segundo sendo Glyptopedius em 1953, que foi feito para a espécie G. elongatus, que havia sido nomeada por Robert Burmester em 1866 com base em uma única carapaça. 30, embora sua validade seja contestada. 21,17. Castellanos também referiu a espécie G. reticulatus ao gênero, mas isso não foi suportado. 17, outro gênero foi erigido em 1976, denominado Heteroglyptodon ginoario por F. L. Roseli, com base em um esqueleto incompleto que havia sido coletado da Formação Liberdade, do Pleistoceno, em Nueva Palmira, Uruguai. 34,35, mas desde então foi descoberto que era um espécime indeterminado de Glyptodon. 35, vários fósseis de Glyptodon de depósitos do Pleistoceno na Colômbia foram descritos em 2012, estendendo muito o alcance conhecido do gênero para o norte. 36, outra espécie de Glyptodon foi descrita em 2020, chamada G. jatunkirki, por vários autores liderados pelo zoólogo argentino Francisco Quadrelli, com base em um indivíduo que preservava uma carapaça quase completa, vários anéis caudais e uma pelvis que foram coletados em Ilha Paraes, 24 quilômetros, 15 milhas, a sudeste da cidade boliviana de Sucre. Os estratos em que foram encontrados eram compostos de sedimentos fluviais e arenosos que datavam do Pleistoceno superior, de elevações de até 4.100 a 2.500 metros, 13.500 a 8.200 pés, acima do nível do mar. 21, vários paratipos adicionais foram referidos, espécie de outros sítios do Pleistoceno superior na Cordilheira Oriental, Bolívia, incluindo um crânio quase completo e vários osteodermos. 21, em uma análise filogenética conduzida por Quadrelli et al., 2020, G. jatunkirki foi recuperado como a espécie mais basal de Glyptodon, apesar de ter a mesma idade que a espécie mais derivada G. clavipes. A reavaliação das espécies de Glyptodon começou no final do século XX e início do século XXI, com várias hipóteses se desenvolvendo sobre o número de espécies válidas. Os números variaram, com alguns autores considerando até 4 espécies válidas, enquanto análises filogenéticas em 2018 e 2020 encontraram apenas as espécies G. reticulatus, G. munesi e G. jatunkirki definitivamente válidas, G. clavipes e G. peuquensis como espécies increndas. 17, no entanto, uma revisão de 2016 de G. peuquensis determinou que G. peuquensis era na verdade um espécime juvenil de Glyptodon, embora a espécie não pudesse ser determinada. 33, fósseis da América do Norte também foram descritos e referidos ao Glyptodon a partir de 1875, quando os engenheiros civis J. N. Quatáparo e Santiago Ramírez coletaram um crânio, uma carapaça quase completa e um esqueleto pós-craniano associado de um Glyptodontine de um canal de drenagem perto de Tequixquiaque, México. Os fósseis vindos do estágio rancho-labreano do Pleistoceno, 37, 26, esses fósseis foram os primeiros encontrados de Glyptodontines na América do Norte e foram nomeados como uma nova espécie de Glyptodon, G. mexicanum. Mas os fósseis foram perdidos desde então e a espécie foi sinonimizada com Glyptotherium cylindricum. 26, 38, várias outras espécies de Glyptodontines norte-americanas foram nomeadas ao longo do final do século XIX e início do século XX, normalmente com base em osteodermos fragmentários. Todos os fósseis de Glyptodontes da América do Norte e da América Central foram desde então referidos ao gênero intimamente relacionado Glyptotherium,
que foi nomeado em 1903 pelo paleontólogo americano Henry Fairfield Osborn. 39, Retrato de Sir Richard Wayne, 1804 a 1892, descritor do Glyptodon. A filogenia interna de Glyptodontinae é complicada e em fluxo, com muitas espécies e famílias erigidas com base em material fragmentário ou não diagnóstico que carece de revisão abrangente. 43,8, As tribos de Glyptodontinae foram consideradas subfamílias por muito tempo antes da análise de 2016. 44,1 A tribo, Glyptodontinae, tipicamente rotulada a Glyptodontinae, é um grupo de glyptodontinas mais jovens e maiores que evoluíram no Mioceno Médio, ca. 13 milhões de anos atrás, com Boreostema. 45, Mas se dividiram em dois gêneros, Glyptodon no sul e Glyptotherium no norte. 36, Embora o Glyptotherium também tenha vivido em algumas áreas da América do Sul, como Venezuela e leste do Brasil. 46, 47, 36, Glyptotherium e Glyptodon viveram durante os mesmos intervalos e são quase idênticos a Glyptodon em muitos aspectos, tanto que os primeiros fósseis de Glyptotherium a serem descritos foram identificados erroneamente como os de Glyptodon. 48, 49, 26, Glyptodontinae se distingue de outros grupos, por exemplo, por ter grandes osteodermos tuberculosos cônicos ausentes ou presentes apenas no entalhe caudal, em direção à cauda, na extremidade posterior da carapaça e ornamentação diferente da armadura na carapaça do que na cauda. 26, Glyptodontinae é frequentemente recuperado como mais basal para a maioria dos outros Glyptodontinas como Doedicurus, Oploporus e Panostus. 50, 21, abaixo está a análise filogenética conduzida por Quadrelli et al. 2020 de Glyptodontinae, com Glyptodontidae como uma família em vez de subfamília, que se concentra em Glyptodontes avançados. 21, Chlamyporidae ou Practus extinctus Pampatherio Glyptodontinae Glyptodontinus Boreostema costae Boreostema venezolensis Glyptotherium cylindricum Glyptotherium techanum Glyptodon jatum kirki Glyptodon reticulatus Glyptodon monisi Propaleoploporus australiseus Nepetus petestatus Cochlops muricatus Plopurus figuratus Pseudoploporus absolutus Doedicurini Eleuterocercus anticus Doedicurus clavicaudatus Neoesclerocaliptini Neoesclerocaliptus ornatus Neoesclerocaliptus pascoensis Oploporini Oploporus Eupractus panostus intermedius panostus tuberculatus. Background color, RGB 84, 89, 93, Transform, Scalei -1, Margin Read, 6px, Max Edge, 32px. Maior descrição editar restauração da vida de Glyptodon com Megatherium assim como os tatus atuais e todos os outros Glyptodontes. O Glyptodon tinha uma carapaça grande e óssea que cobria grande parte do seu tronco, bem como uma armadura cefálica menor cobrindo o teto da cabeça, semelhante à das tartarugas. A carapaça era composta por centenas de pequenos osteodermos hexagonais, estruturas blindadas feitas de osso, com as carapaças do Glyptodon preservando um total de 1.800 osteodermos cada. A anatomia das diferentes espécies de Glyptodon varia muito, principalmente na espécie G. jatum kirki, que é mais semelhante ao Glyptotherium em certos aspectos. 21, no esqueleto axial, os Glyptodontes tinham vértebras fortemente fundidas e pelvis completamente conectadas à carapaça, características que evoluíram convergentemente nas tartarugas. 5, 38, as grandes caudas dos Glyptodontes provavelmente serviam como um contrapeso ao resto do corpo e a armadura caudal do Glyptodon terminava em um tubo rombudo que era composto de dois tubos concêntricos fundidos, em contraste com aqueles dos Glyptodontes com cauda de massa como Neosclerocaliptus e Doedicurus. 38, o Glyptodon tinha membros curtos graviportais, que suportam peso, que são muito semelhantes aos de outros Glyptodontes, sendo indistinguíveis daqueles de alguns outros tachons. 26, os dígitos do Glyptotherium são muito robustos e adaptados para suportar peso, embora alguns preservem grandes bainhas de garras que tinham uma morfologia intermediária entre garras e cascos. 38, durante o Pleistoceno, a diversidade de Glyptodontes diminuiu, mas o tamanho do corpo aumentou, com o maior Glyptodonte conhecido, Doedicurus, evoluindo no Pleistoceno. 51, 52, os tamanhos dos Glyptodontes variam entre espécies e indivíduos. G. clavips, a espécie tipo, foi estimado em pesar 2.000 kg, 4.400 libras. 53,
G reticulatus pesava apenas 401 kg, 884 libras, a 862 kg, 1900 libras, 55, G munizi pesava 1150 kg, 2540 libras, 56,1 esqueleto parcial de G clavipes media 3,5 metros, 11 pés, com um comprimento de carapaça de 1,7 metros, 5,6 pés, 4,22, enquanto as carapaças de outras espécies como G munizi e G reticulatus mediam 2,2 metros, 7,2 pés, e 2,19 metros, 7,2 pés, de comprimento, respectivamente. 26, Glyptodon. Essa característica também varia, com G reticulatus tendo trilobo em um grau maior do que G munizi. 17, esqueleto e concha de Glyptodonte no Museu Naturkunde, Berlim. As mandíbulas de Glyptotherium e Glyptodon são muito semelhantes, mas a mandíbula de Glyptotherium é menor em cerca de 10% no tamanho total. O ângulo entre o plano oclusal, parte da mandíbula onde os dentes superiores e inferiores entram em contato, e a margem anterior do ramo ascendente é de aproximadamente 60 graus em Glyptotherium, enquanto é de 65 graus em Glyptodon. A margem ventral do ramo horizontal é mais côncava em Glyptodon do que em Glyptotherium. A área da sínfise é muito estendida em Glyptotherium antero-posteriormente em comparação com Glyptodon. O MF1 é elipsoidal em Glyptotherium e o MF2 é submolariforme, enquanto em Glyptodon ambos os dentes são trilobados. 26, vértebras e pelvis editaram um esqueleto montado de G reticulatus, Schistopleron asperus, demonstrando seu tamanho. O Glyptodon tem 7 vértebras cervicais, das quais as 3 primeiras cervicais foram fundidas enquanto o resto das cervicais estavam livres, exceto a sétima, 5,7 cervical, e as 2 primeiras vértebras dorsais foram fundidas em um trivertebral, um osso largo e plano com processos espinhosos muito pequenos, projeções de uma vértebra, e grandes superfícies articulares que continham costelas. 5, todas as outras 13 vértebras na coluna dorsal foram fundidas em um longo túnel contínuo que não é visto em mamíferos fora dos Glyptodontines. Algumas dessas vértebras eram tão firmemente fundidas que seus segmentos não podem ser discernidos. O centro dessas vértebras eram placas ósseas finas e curvas que criavam um cilindro para suportar a carapaça e o formato do animal. 5, os processos espinhosos nessas vértebras também são bastante reduzidos, com algumas sendo apenas uma fina lâmina de osso anquilosada com outras vértebras. 5, as vértebras sacrais no Glyptodon também são fundidas e são 13 em números, que preservam extremidades ovais, finas e ligeiramente côncavas muito incomuns no centro. 5, as pelves também são incomuns, pois preservam ilhos gigantes e são fundidas ao resto do esqueleto. 5, a carapaça e osteodermose editar visão aproximada da carapaça. A carapaça de Glyptodon no Museu Húngaro de História Natural. Os osteodermos do Glyptodon eram fixados por sinotoses, conexões ósseas, e eram encontrados em fileiras duplas ou triplas na frente e nas laterais das bordas da carapaça, bem como na armadura da cauda e no escudo cefálico. Os osteodermos da carapaça eram cônicos com uma ponta arredondada, enquanto os da cauda eram apenas cônicos. Os sulcos entre essas estruturas elevadas eram profundos e largos com linhas paralelas. 64, a carapaça do Glyptodon era fortemente alongada em comparação com as do Boreosteme e do Glyptotherium, com a carapaça sendo relativamente 65% mais longa do que a primeira e 14% do que a última. No Glyptodon, a altura superior e inferior da carapaça representa 60% do seu comprimento total, enquanto no Glyptotherium é mais alta, cerca de 70%. O perfil dorsal antero-posterior da carapaça era convexo e sua metade posterior era mais alta do que a anterior. O ápice da carapaça era ligeiramente deslocado posteriormente na maioria das espécies de Glyptodon, enquanto em Glyptotherium e Glyptodon jatunkirk ele estava no centro da linha média. A carapaça da maioria das espécies de Glyptodon é levemente arqueada, enquanto em Glyptotherium e Glyptodon jatunkirk a parte posterior é bastante arqueada, com pré-ilíaco convexo e pós-ilíaco côncavo, conferindo-lhe uma saliência em forma de cela sobre a cauda. Os osteodermos de Glyptodon nas regiões anterolaterais da carapaça são fortemente anquilosados, conferindo-lhes pouca flexibilidade, enquanto em Glyptotherium são menos anquilosados e mais flexíveis.
26, os osteodermos da abertura caudal, grandes osteodermos cônicos que protegem a base da cauda, são mais cônicos em Glyptodon e mais arredondados em Glyptotherium, embora neste último a anatomia dos osteodermos da abertura caudal varie de acordo com o sexo, enquanto em Glyptodon varia de acordo com a idade. 26, 65, a abertura caudal é mais orientada verticalmente no último gênero, enquanto em Glyptotherium é angulada posteriormente. 26, embora frequentemente usados para diferenciar os dois taxons, Glyptodon e Glyptotherium têm morfologias de osteodermos semelhantes que diferem apenas em várias áreas. Ambos os gêneros têm osteodermos altos e grossos em comparação com os de muitos outros Glyptodontines, como o Plopurus e Neosclerocaliptus. Claptodon às vezes preserva um padrão de roseta, onde a figura central do osteodermo é cercada por uma fileira de figuras periféricas, enquanto outros espécimes não as possuem completamente. G. reticulatus varia de um padrão de roseta completo a uma superfície reticular, que tem figuras centrais e periféricas convexas. 65, 26, Glyptotherium, no entanto, sempre preserva rosetas. 65, 26, sulco central e radial são mais profundos e mais largos em Glyptodon, K. 4 a 6 mm, 0,16 a 0,24 pol, do que em Glyptotherium, K. 1 a 2,4 mm, 0,039 a 0,094 pol. Os osteodermos em Glyptodon e Glyptotherium têm 5 a 11 figuras periféricas, superfícies expostas rugosas e alturas de até 47 mm, 1,9 pol. 26, osteodermos no lado ventral do corpo foram mencionados pela primeira vez pelo paleontólogo Hermann Burmeister em 1866, postulando que havia um plastrão ventral como em tartarugas com base na evidência de uma pequena armadura na derme. 30, essa hipótese foi refutada desde então, mas no início dos anos 2000, a presença de osteodermos no rosto, nas patas traseiras e na parte inferior do Glyptodon foi confirmada em várias espécies. Os fósseis com essas características eram do Pleistoceno, evoluindo em espécies mais jovens como G. reticulatus. Esses ossículos de pequeno a médio porte estavam, na verdade, embutidos na derme e não se conectavam em um padrão. 64, desenvolvida no húmerus, osso do braço, forneceram evidências contra as hipóteses fossoriais. O cotovelo tinha uma grande amplitude de movimento, como nos cíngulos escavadores, mas é mais provável que isso se deva a adaptações de tamanho. 55, 72, endocastes de Glyptodon, esquerda, e Doedicurus, direita. Vários crânios completos de Glyptodon permitem que a anatomia endocraniana seja analisada, bem como comparada a outros taxons bem preservados como Doedicurus e Panostus. As cavidades cerebrais dos Glyptodontíneos maiores Glyptodon, Doedicurus e Panostus tinham um volume de caixa craniana de 213 a 234 cm3, 7,2 a 7,9 f. O quociente de encefalização desses taxons é de 0,12 a 0,4, menor do que a maioria dos tatus modernos, 0,44 a 1,06, e corresponde ao dos pampaterídeos. O cérebro dos Glyptodontíneos tinha um extenso bulbo olfatório que ocupava entre 4,8 e 9,7% de todo o cérebro, enquanto cerca de 2/3 dele eram ocupados pelo cérebro e o restante pelo cerebelo. No geral, isso é semelhante ao de outros tatus, mas nestes últimos o cérebro é menor em relação ao cerebelo e ao volume total da caixa craniana. Diferentemente dos tatus com seu amplo bulbo olfatório, os Glyptodontíneos e os pampatérios possuem sistemas olfatórios alongados e triangulares. Várias outras características neuroanatômicas diferem entre os Glyptodontíneos e os tatus, como a presença de um sulco praesilvianus pronunciado. 73, 74, em geral, os cingulados vivos têm cérebros menores do que os tamanduás e as preguiças por razões desconhecidas. Várias teorias foram feitas sobre o porquê, como uma fase de criação mais curta da prole, dedicação de recursos ao desenvolvimento da carapaça e outras deficiências biológicas e funcionais. Os membros do cingulata também tendem a ter metabolismos extremamente baixos, causando menos fluxo de energia para o desenvolvimento dos neurônios do cérebro. O padrão de corpos grandes com proteção adequada e uma redução da inteligência é encontrado em vários outros grupos, como anquilossauros e estegossauros, dois tipos de dinossauros blindados. No entanto,
A carapaça em si é considerada um componente funcional restritivo, pois proibia muito o movimento do pescoço e forçava um tamanho cerebral reduzido. Essa redução resultou, portanto, na perda de peso no crânio, o que teve um grande efeito nos crânios de gliptodontíneos de cabeça grande, como o Glyptodon 73,74. A cauda do Glyptodon era muito flexível e tinha anéis de placas ósseas. Ela era usada como arma em lutas. Embora sua cauda pudesse ser usada para defesa contra predadores, as evidências sugerem que a cauda do Glyptodon era principalmente para ataques à sua própria espécie. Um fóssil de G. reticulatus exibe danos causados na superfície de sua carapaça. Um estudo baseado neste espécime calculou que as caudas do Glyptodon teriam sido capazes de gerar força suficiente para quebrar a carapaça de outro Glyptodon. Isso sugere que eles provavelmente lutaram entre si para resolver disputas territoriais ou de acasalamento por meio do uso de suas caudas, muito parecido com a luta entre machos de veados usando seus chifres. 89, Ontogênio a editar em 2009. Um esqueleto parcial de um indivíduo pré-natal de Glyptodon foi descrito, encontrado dentro da região pélvica da carapaça de um adulto. 90, um esqueleto foi coletado de depósitos do Pleistoceno no Vale Tarija, na Bolívia, e incluía um crânio parcial, uma mandíbula parcial e fragmentos das escápulas e fêmures. O esqueleto é o único espécime pré-natal conhecido de um Glyptodontine e é um dos espécimes mais completos de um Glyptodon imaturo conhecido, embora dezenas de osteodermos isolados de juvenis sejam conhecidos. 90, o crânio preservado mede apenas 51 mm de comprimento, mas ainda apresenta muitas características de Glyptodon, como uma narina subtriangular, uma margem lateral na narina que forma um ângulo agudo de 30 graus, forames infraorbitais ovais e várias outras características. 90, no entanto, a mandíbula difere porque o ramo ascendente está em um ângulo de 90 graus, em contraste com os ângulos de 60 a 70 graus preservados em adultos. Curiosamente, essa morfologia mandibular é semelhante à de alguns espécimes de Glyptotherium cylindricum. 60, 90, nos osteodermos de Glyptodon reticulatus juvenis, as figuras centrais são maiores que os osteodermos periféricos. Essas figuras centrais são planas, às vezes até côncavas, e elevadas em comparação com as periféricas. As periféricas em indivíduos mais jovens também são menos distintas e apresentam sulcos fracamente marcados ou ausentes, sulcos que separam os osteodermos. Por outro lado, as periféricas e as figuras centrais de adultos são de tamanho semelhante, distintas e de alturas semelhantes. 17, 26, a postura a editar. Várias interpretações da postura Glyptodonte foram feitas. 91, começando com aquelas de Richard Owen em 1841 usando anatomia comparativa. 16, Owen teorizou que as falanges suportavam peso devido à sua fisiologia curta e ampla, além das evidências fornecidas no esqueleto pós-craniano. 16, também foi proposto que uma postura ereta era possível para Glyptodon, primeiro por Seneschal, 1865, que afirmou que a cauda poderia ser um equilíbrio para a metade frontal do corpo, bem como um método de suporte para as pernas. 71, medições lineares foram feitas posteriormente, o que forneceu uma visão sobre esta hipótese, descobrindo que o bipedalismo seria possível. 92, 93, a articulação patelar com o fêmur sugere que a rotação da perna durante a extensão do joelho e potencialmente até mesmo o travamento do joelho eram viáveis. 94, dimorfismo sexual e comportamento de grupo. Editar. Nenhuma evidência de dimorfismo sexual em Glyptodon foi descrita, mas foi observado no parente próximo Glyptotherium com base em fósseis encontrados em depósitos do Plioceno no Arizona. No gênero, a abertura caudal de machos e fêmeas difere porque os osteodermos marginais dos machos são muito mais cônicos e convexos do que os das fêmeas. Mesmo nas carapaças de Glyptotherium recém-nascidos, os osteodermos marginais são cônicos ou planos, o que permite que seu sexo seja determinado. 65, nenhuma evidência direta de comportamento de grupo Glyptodontine foi descrita, embora algumas localidades que preservam juvenis, subadultos e adultos de Glyptotherium juntos sejam conhecidas. 65, 51, os tatus vivos são solitários e só se reúnem durante a temporada de acasalamento, com o número de descendentes variando entre 1 e até 12 bebês, dependendo da espécie. 95, background color, RGB 84, 89, 93, transform.
Scalei-1, Majinrid, 6px, Maxed, 32px, Color, RGB 32, 33, 34, Font Family, Linux Libertine, Georgia, Teams, Source Serif Pro, Serif, Font Style, Normal, Fonte Variante Ligatures, Normal, Fonte Variante Caps, Normal, Font Age, 400, Letter Spacing, Normal, Orpans, 2, Text Align, Start, Text Indent, 0px, Text Transform, None, Windows, 2, Word Spacing, 0px, WebKit Text Stroke Edit, 0px, With Space, Normal, Text Decoration Thickness, Initial, Text Decoration Style, Initial, Text Decoration Color, Initial. Maior distribuição e paleoecologia Psilopterus foram descobertos na área. 106, material anteriormente atribuído ao Glyptodon no nordeste do Brasil foi reatribuído ao Glyptotherium, restringindo a distribuição brasileira de Glyptodon às províncias do sul. No entanto, 2 osteodermos com características semelhantes às de Glyptodon foram encontrados no estado de Sergipe, no nordeste, sugerindo que ambos os gêneros ocorreram nesta região durante o Pleistoceno. 47, localidade mais ao norte de Glyptodon vem de depósitos do Pleistoceno no centro da Colômbia. 36, embora muitos espécimes anteriormente atribuídos ao gênero venham do país vizinho da Venezuela. Predação e relacionamento com humanos. Editar Glyptodon coexistiu com uma variedade de grandes predadores, incluindo gatos Milodon, onças e o canídeo Protusion. 107, 108, essa crença é reforçada pela descoberta de uma armadura dorsal fraturada, o que implica que Glyptodon esteve em conflito físico com outros animais. 64, no entanto, análises de isótopos do colágeno de Glyptodon e outros mamíferos da região dos Pampas por Bocherens et al. 2015, descobriram poucas evidências para apoiar a ideia de predadores se alimentando de Glyptodon. 107, em vez disso, descobriu-se que Glyptodon, bem como mamíferos herbívoros que vivem em florestas mais densas, constituíam uma porção menor das dietas de carnívoros, enquanto pastadores abertos como Lestodon e Macrauchani eram consumidos com mais frequência. 107, além disso, o aparecimento de armadura secundária na derme do Glyptodon coincide com a chegada de predadores norte-americanos à América do Sul durante o Grande Intercâmbio Americano. 2, por esta razão, foi levantada a hipótese de que os osteodermos se desenvolveram como um mecanismo defensivo, ofensivo para combater os recém-chegados da área. 64, o Smilodon pode ter ocasionalmente predado Glyptodontes, com base no crânio de Glyptotherium techanum que apresenta as marcas de perfuração elípticas distintas que melhor correspondem às do gato Machaerodonte, indicando que o predador mordeu com sucesso o crânio através do escudo cefálico blindado. 109, o Glyptotherium em questão era um juvenil, com um escudo cefálico ainda em desenvolvimento, tornando-o muito mais vulnerável ao ataque do gato. 110, embora originalmente teorizado por George Brandes como possível em 1900. 111, os caninos do Smilodon não conseguiam perfurar os osteodermos da carapaça espessa dos Glyptodontes. 112, Brandes imaginou que a evolução da espessa armadura Glyptodonte dos longos caninos Machaerodontes era um exemplo de coevolução. 111, mas Birger Bolin argumentou em 1940 que os dentes eram muito frágeis para causar danos à armadura Glyptodonte. 112, 64, humanos caçando Glyptodon. Porém, Richard, a coexistência de humanos caçadores-coletores primitivos e Glyptodontes na América do Sul foi inicialmente hipotetizada em 1881 com base em descobertas fósseis dos Pampas. 113, e muitas descobertas fósseis do Pleistoceno superior ao Holoceno inferior foram desenterradas desde então, as quais exibem predação humana sobre Glyptodontes. Nenhum fóssil de Glyptodon preservando interações diretas foi desenterrado, mas ele habitou esta região ao lado de humanos. No sítio de Paipazo 1, um sítio arqueológico no noroeste do Uruguai preservando pontas de lança feitas pelo homem e outros sinais de cultura foram encontrados associados a fósseis de Glyptodon e do cavalo Icons. Estes foram usados para datação por radiocarbono usando colágeno, supostamente datando de cerca de 9.000 a 9.500 pp, mas essas datas não podem ser verificadas. 114,
26, durante este período, uma grande variedade de xenartrans habitavam as pampas e foram caçados por humanos, com evidências demonstrando que o pequeno, 300 e 450 kg, 660 a 990 lp, Glyptodontia Neosclerocaliptus, 115, Tatueutatus e o gigantesco, 2 toneladas, Glyptodontine doedicurus, o maior Glyptodontine conhecido, foram caçados. 116, os únicos outros registros de predação humana de fora da área dos pampas são uma carapaça parcial, que foi eviscerada por humanos, e vários crânios preservando sinais de que foram despachados por ferramentas humanas. Todos foram encontrados na Venezuela. 117, 51, as descobertas da mostraram os primeiros sinais de caça humana nos crânios de Glyptodontines. 118, os caçadores podem ter usado as conchas de animais mortos como abrigos em condições climáticas adversas. 119, 120, o Glyptodon também foi vítima de parasitismo, como evidenciado pelas descobertas de Caritrachinus culindros em uma carapaça articulada de G. clavips, que se acredita representar vestígios feitos por pulgas tungídeas relacionadas à Tunga perforans. 121, background color, RGB 84, 89, 93, transform, scalei -1, margin read, 6px, max age, 32px. Maior extinção. Editar artigo principal. Extinções do Pleistoceno Tardio. Glyptodon, juntamente com todos os outros Glyptodontes, foi extinto por volta do final do Pleistoceno Superior, como parte de uma onda de extinções da maioria dos grandes mamíferos nas Américas. Algumas evidências sugerem que os humanos levaram os Glyptodontines à extinção. 122, evidências dos sítios arqueológicos de Campo Laborde e La Moderna, nos Pampas argentinos, sugerem que os parentes do Glyptodon, Doedicurus e Panostus, sobreviveram até o Holoceno Inferior, coexistindo com os humanos por um mínimo de 4.000 anos. 123, essa sobreposição fornece suporte para modelos que mostram que as extinções do Pleistoceno da América do Sul resultaram de uma combinação de mudanças climáticas e causas antropogênicas. 123, esses sítios foram interpretados como usados para massacrar a megafauna Megatherium e Doedicurus. No entanto, parte da cronologia tem sido problemática e controversa, devido à má preservação do colágeno usado para datação. 123, as taxas de extinção na América do Sul durante o Pleistoceno Tardio foram as mais altas de qualquer continente, com todos os animais endêmicos pesando mais de 100 kg, 220 lb, sendo extintos no Holoceno Médio. 4, isso apoia a ideia da caça humana como um fator para a extinção do Glyptodon, já que a chegada dos humanos por volta de 16.000 anos a um continente anteriormente isolado pode ter causado o aumento das taxas de extinção. 118, a extinção do Glyptodon coincide notavelmente com o fim do período de reversão do frio antártico no qual, por 1.700 anos, as temperaturas caíram antes de atingirem o pico após terminarem 12,7 K, 125, 126, muitas flutuações climáticas ocorreram durante o final do Pleistoceno entre ciclos úmidos e secos, com o Glyptodon preferindo climas mais secos. Após a reversão do frio antártico, as temperaturas aumentaram e o clima se tornou mais consistentemente úmido, o que levou as gramíneas C3 a serem cada vez mais substituídas por gramíneas C4 e faias do sul. Essas mudanças levaram formas vulneráveis e especializadas em pastagem, como Glyptodontines, Toxodontes e algumas preguiças gigantes, a se tornarem extintas. 127, 128, por volta de 11,5 K, as temperaturas atingiram o pico antes de cair novamente, resultando na extinção de vários gêneros diferentes de mamíferos, incluindo alguma megafauna. Glyptodon, juntamente com gêneros como Glossotherium e Morenelapus, foram extintos, embora vários outros grupos tenham vivido por vários milhares de anos depois. 44, 98,